Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, parágrafo 1º. Estamos quase terminando o artigo 5º da Constituição, não é verdade? E vamos falar hoje sobre a aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais, partindo da ideia do que você precisa para responder a sua questão de prova, tá? A leitura do parágrafo imprescindível. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo importantíssimo no artigo 5º, e muitas das vezes, por estar no artigo 5º, nós temos a ideia de que os direitos e garantias fundamentais estão apenas no artigo 5º. Isso não é verdade. Os direitos e garantias fundamentais estão presentes em outros textos constitucionais e nós vamos ver na próxima aula, a aula do parágrafo 2º, inclusive, que pode estar presente em outras espécies normativas. O que você precisa saber para o seu concurso? Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não estão apenas no artigo 5º. É uma questão muito recorrente em provas e concursos, confunde muitas das vezes o aluno. Como eu disse, por ser o parágrafo 1º do artigo 5º, somos levados a entender dessa forma, mas é uma interpretação incorreta. Um outro ponto importante é que tem aplicação imediata. Calma, aguarde, espere, eu ainda vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Inclusive, eu remeto você, meu aluno, que não assistiu às outras aulas aqui do canal, a aula do inciso 13 aqui do artigo 5º, onde nós tratamos um pouquinho mais a fundo sobre a eficácia, a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, para efeito de prova de concurso, uma prova objetiva, uma prova em que é cobrado o texto constitucional, o que é importante você saber? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E bancas de concurso costumam trocar essa palavra imediata por condicionada, por programática, por excepcional e também por mediata. Mediata é a que mais confunde por causa da doutrina constitucional, por causa da classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Muitas das vezes o aluno confunde a aplicação imediata com mediata e muitas das vezes também com programática. Por quê? Porque na teoria do professor José Afonso da Silva, nós aprendemos na aula do inciso 13 que existem normas constitucionais e na sua classificação quanto à eficácia plena, contida e limitada. Sabemos que há outras classificações, mas para efeito de concursos é a mais cobrada. É lógico, é claro, dependendo do nível de profundidade do seu concurso, do nível de exigência, você pode ser cobrado de outras classificações, mas basicamente é a classificação do José Afonso da Silva mais utilizada. A eficácia plena é aquela norma que não depende de outra norma, em termos simples, tá? Não depende de outra norma para produzir efeitos no mundo jurídico e no mundo social. Por que você está falando de mundo social? Porque nós temos o efeito jurídico e o efeito social. A norma de eficácia plena ela produz ambos os efeitos, o efeito social e o efeito jurídico. A norma de eficácia contida, por sua vez, ela produz efeitos, mas a lei pode restringir ali os seus efeitos. Alguns doutrinadores, inclusive, criticam esse termo contida e acreditam que a melhor nomenclatura seria eficácia restringível. E a norma de eficácia limitada é aquela que depende de outra norma para produzir efeito. Diante dessa classificação, nós vemos que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e sabemos que a norma de eficácia limitada não tem aplicabilidade imediata. Ela depende de outra norma. Então, vem um grande questionamento diante do parágrafo 1º do artigo 5º, dizendo o questionamento, é claro, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, então, logo ele seria apenas uma norma de eficácia plena ou contida. Isso não é verdade. Nós temos direitos e garantias fundamentais que são normas de eficácia limitada. Então, para você que vai fazer uma prova mais a fundo, você grave
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, aplicação jurídica. Ora, os direitos e garantias fundamentais, ele exerce uma aplicação jurídica imediata. Na esfera jurídica, todas as normas de direitos e garantias fundamentais têm a sua aplicação imediata, revogam, servem de parâmetro de constitucionalidade, ou seja, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a sua aplicação imediata, sua aplicação jurídica de forma imediata. O legislador constituinte quis, então, valorar de forma diferenciada as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. É o que você precisa, basicamente, para a sua prova. Lembrando que na aula do inciso 13, vou deixar o link aqui na descrição, nós tratamos um pouco mais sobre esse assunto e você pode se aprofundar mais. Para efeito do artigo 5º, parágrafo 1º, são as dicas de concurso que eu queria trazer para você. Na próxima aula, nós vamos tratar do parágrafo 2º, onde nós vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais de outras fontes, ou seja, o rol apenas exemplificativo. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.